Olá pessoal, sou o professor Eduardo, voltando a falar de geometria espacial, no nosso caso pirâmides. Estou com um questionamento, um probleminha para a gente trabalhar, que envolve volume de pirâmide. Nós ainda não deduzimos como calcular, não sabemos ainda como calcular o volume de uma pirâmide. Nós trabalharemos isso. Mas antes, para a gente refletir um pouquinho sobre volume de pirâmide, eu trago esse questionamento. Se eu tiver duas pirâmides que possuem áreas de base, das bases iguais, ou seja, bases equivalentes, as áreas iguais, e alturas iguais, essas duas pirâmides possuem volumes iguais? Por exemplo, eu trouxe aqui uma representação. Tem duas pirâmides, no meu caso, pirâmides triangulares. Sabe que pirâmide triangular, qualquer uma das quatro faces pode ser a sua base. Então, tenho aqui duas pirâmides. Por acaso, vamos admitir que essas duas pirâmides têm alturas iguais. Vamos admitir também que essas duas pirâmides têm bases equivalentes, ou seja, as áreas das bases são iguais. Eu posso até mostrar para você a base que eu adotei dessa pirâmide e a base que eu tomei dessa pirâmide. As bases, por acaso, na minha representação, são iguais, né? Mas o que me interessa é se as bases são equivalentes, têm áreas iguais. A pergunta é, essas duas pirâmides possuem volumes iguais? Bem, vamos trabalhar isso mostrando uma representação para vocês. Nesse esquema, trouxe para vocês duas pirâmides com alturas iguais. Vou chamar a altura de Hzão. As alturas das pirâmides, vou chamar de Hzão. E as pirâmides com bases equivalentes, ou seja, as áreas são iguais. Esse aqui tem área S, esse aqui tem área S. O que eu quero mostrar é que, pegando dois planos, né, as bases estão no plano alfa, peguei um plano paralelo ao plano alfa, o plano beta. Dessa forma, o plano beta seccionou as pirâmides em dois triângulos. Eu preciso mostrar, pelo princípio de Cavalieri, que essas duas áreas são iguais. As áreas dos dois triângulos são iguais. Vou começar aqui, nesse triângulo. A linha C', B'. Então, eu tenho uma pirâmide de vértices V, A, B, C, seccionado por um plano paralelo à base, beta, determinando um triângulo menor de vértices A', C', B', C'. Para me auxiliar na construção, vou fazer o seguinte. Vou pegar um segmento VO de tal forma que esse segmento seja perpendicular ao plano da base. Ou seja, VO' é perpendicular a OA, por exemplo, como ele é perpendicular ao plano da base. Esse segmento, se ele é perpendicular ao plano da base, a medida desse segmento VO representa a altura da pirâmide. Então, se é perpendicular, por exemplo, posso tomar ali um ângulo de 90 graus, acabei tendo um triângulo retângulo VOA. Mas espera aí, esse segmento VO intersecta esse triângulo menor num ponto que eu vou chamar de O'. Se os planos são paralelos, e o ponto A' está em beta, significa então que nós temos um outro triângulo retângulo, semelhante ao triângulo retângulo maior. Semelhante. Vou chamar essa medida VO é K. Se a medida VO é K, se a medida VO é H, é a altura,
essa medida VO', vou chamar de K vezes Hzão, tá? Lembrando que o VO acaba coincidindo com a altura da pirâmide. Esse K, nesse caso, na minha representação, é um número entre 0 e 1. Porque o segmento é menor que o VO. O segmento VO' é menor que o VO. Tá? O K pode ser chamado como razão de semelhança, como a gente já viu em vários problemas de geometria plana. Mas espera aí. Então nós temos dois triângulos semelhantes. Temos o triângulo AVO semelhante ao triângulo A'V'O'. Se os dois triângulos são semelhantes, tem uma coisa interessante aqui, um resultado interessante para a gente. O segmento VA é proporcional ao segmento VA', de tal forma que nós temos a mesma razão de semelhança, que é K. Eu posso, por exemplo, chamar o segmento VA de X, então VA' vai ser KX. Da mesma forma, também posso construir um triângulo semelhante, VO'B' semelhante a VOB, pegando o ângulo de 90 graus, e vai aparecer para a gente também uma razão de semelhança do outro lado. Vou mudar a cor. Vou chamar isso aqui de KZ, a medida de VB', já que VB, então, no nosso exemplo, mede Z. A razão de semelhança vai aparecer, né? Se medir a Z, a razão ia aparecer, KZ. Finalizando nesse nosso esquema, o que nós temos? Temos o triângulo VA'B' semelhante ao triângulo VAB. Peraí. De tal forma que a razão entre A'B' e AB também é K. Opa, vamos concluir um pouquinho mais? Esses triângulos são semelhantes. O triângulo da base, né, ABC, é semelhante a B', C'. Tudo com a mesma razão de semelhança, que é o K que está aparecendo. Já que eu tenho KX, KZ, chamando essa medida de Y, por exemplo, aqui poderia aparecer um K vezes Y também. Ah, legal. Esses dois triângulos são semelhantes. Qual é a razão entre as áreas dos triângulos? Nós sabemos, de geometria plana, que a razão entre as áreas de dois triângulos semelhantes é a razão de semelhança ao quadrado, é o K ao quadrado. Ótimo. Então, as áreas dos triângulos são de tal forma que a razão entre elas é K ao quadrado. Óbvio, do jeito que eu estou colocando, seria a razão da área menor para a área maior. Com isso, preste atenção. Voltando para outra pirâmide. Bases equivalentes, áreas iguais. Plano paralelo. Tem um beta determinou um outro triângulo ali. Sabemos, então, que essa distância vai ser igual à distância VO', que eu chamei de K vezes Hzão. Então, usando o mesmo raciocínio que eu utilizei nesta pirâmide, essa medida
sobre a aresta toda, também vai secar. Mesma coisa acontece com essa medida sobre a aresta toda, vai secar. E aí, como consequência, esse triângulo é semelhante ao triângulo da base, tal que a razão de semelhança entre os triângulos é K e a razão entre as áreas é K ao quadrado. Opa, era isso que eu precisava. Finalizando, as duas áreas são equivalentes. S, e aqui também tinha uma área S. Razão entre as áreas, K ao quadrado. Razão entre as áreas, K ao quadrado. O que eu posso invocar agora para a gente? Princípio de Cavalieri. Pelo princípio de Cavalieri, lembra do princípio de Cavalieri? O princípio de Cavalieri diz que se dois sólidos com bases equivalentes forem seccionados por um plano paralelo ao plano da base, de tal forma que determinam figuras de áreas iguais, então os dois sólidos têm volumes iguais. Nessa minha demonstração, eu tenho então que as duas pirâmides têm volumes iguais. Vamos finalizar? Toda vez que eu encontrar duas pirâmides de mesma altura e de áreas das bases iguais, eu posso afirmar, pelo princípio de Cavalieri, que as duas pirâmides têm volumes iguais. Só um detalhezinho. E se a base não for triangular, você pode dividir em triângulos, qualquer polígono. Bem, o que a gente deduziu aqui vai ser importante para a nossa próxima aula, que falaremos de volume de pirâmide. Até a próxima.